Fala, minha gente, um abraço a todos nessa quarta-feira, dia do trabalhador, feriado, passando aqui para a gente conversar um pouquinho, para a gente falar principalmente do jogo de ontem, né? Que o Bahia venceu o Criciúma pela Copa do Brasil, virou a chave, saiu do Campeonato Brasileiro, entrou na Copa do Brasil. E como foi bom, né? O Bahia primeiro ganhar, é claro, vencer sempre é importante, porque tem o jogo de volta, são duas fases, a primeira fase terminou ontem de noite, agora no dia 23, o Bahia enfrenta o Criciúma lá no Heriberto Rios, em Criciúma, estádio que já estive algumas vezes, estádio, é claro, menor, mas sem nenhum problema para o Bahia poder se classificar, ganhar inclusive o jogo lá, pelo que você viu ontem, torcedor, você que não viu, eu vou falar aqui, pelo rendimento do Bahia ontem contra a equipe do Criciúma, dá para o Bahia não só empatar lá, mas como ganhar a partida do Criciúma. O Bahia é muito superior. Eu entendo, é claro, que é competição diferente. Quando é uma competição mata-mata, vejo que vários clubes menores, é claro que foi numa outra época, mas já ganharam a Copa do Brasil. O que é que eu imagino? Vejam só, se o Criciúma passar para a próxima fase, o Criciúma pega quase 4 milhões de reais. Isso representa muito para um time do tamanho do Criciúma, não é? Representa muito. Até para o Bahia, antigamente representava muito, agora não. O Bahia tem um grupo City por trás, um grupo milionário, mas não deixa de ser um bom dinheiro, 4 milhões. Então imagine o Criciúma oferecer os seus jogadores, e vai oferecer tipo 1 milhão de reais para que o time classifique, passe pelo Bahia. Aí, aqui no Bahia você tem jogadores tipo Everton Ribeiro que ganham 1,5 milhão de reais. No Criciúma vocês acham que os jogadores ganham quanto lá? 50 mil, 60 mil, é mais ou menos aí, gente, a base. Imagina esses caras ganhando 50 mil de bicho por um jogo, por uma fase que passa. Então isso motiva muito, né, uma competição como Copa do Brasil, mas nada supera a qualidade técnica, nada supera a qualidade tática. O time que é muito melhor formado, e olha que o time do Criciúma é um time muito arrumadinho, jogou atrás ontem, veio para a Fonte Nova para se defender, não veio para jogar de igual para igual contra o Bahia, mas é um time que tem suas limitações técnicas. Muita gente durante a semana mandou mensagem para mim, preocupada, porque o time do Criciúma tinha ganhado do Vasco, né, de 4-0 no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas assim, gente, o Vasco, vocês sabem, o Vasco vem desde aquela pendenga lá contra o Nova Iguaçu, nas semifinais do Campeonato Carioca, tomou goleadas, já vem sofrendo, a torcida cobrando muito, problemas com a SAF do Vasco, treinadores que não ficam. Então assim, o Vasco já vem sofrendo há um bom tempo. E o Criciúma foi lá e surpreendeu ganhando de 4-0. Mas se você olha a condição técnica do Bahia, os jogadores que o Bahia tem hoje, a condição que é dada ao técnico Rogério Ceni para trabalho, a gente já imaginava que o Bahia poderia ganhar, e até com mais facilidade do que ganhou ontem. O Bahia poderia ter vencido de 2-3, porque o Bahia foi muito superior. No primeiro tempo, então, o Bahia teve todo o poder ali no campo da equipe do Criciúma. Criciúma não deu, na realidade, um chute dentro do gol do Bahia. Em algumas oportunidades, os jogadores estiveram lá na frente, sim, mas sem levar perigo para a meta do Bahia. O Bahia que teve a bola, e aí girava de um lado para o outro, né? Infelizmente, Cauli continua sem apresentar um grande futebol. E quando o Cauli não está bem, o Bahia sofre muito, porque Cauli é aquele jogador que leva a bola até a área do adversário. Ele carrega a bola, né? Ele tem um drible rápido, ele tem dinâmica, ele dá intensidade ao jogo, faz 1-2 com quem está fazendo pivô, o Everaldo ou o Tassiano, para chegar na frente, né? Puxa a marcação, é muito importante Cauli. Só que ontem, por exemplo, Everaldo jogou e foi rebatido isso na coletiva pelo Rogério Ceni, muito mais como ponta direita do que como centroavante. Eu imagino que no futebol moderno, o centroavante ele não fica fixo dentro da área, até quando ele é centroavante. Você vê o Haaland, por exemplo, né, do City, grandão, centroavante, aparece sempre na área, mas ele sai da área, não fica preso lá dentro. Então, no futebol moderno é assim, mas ontem o que nós vimos de Everaldo foi jogando na ponta direita o tempo inteiro, tanto com a bola quanto sem a bola. Sem a bola ele voltava pelo lado direito também para fazer a marcação do lateral esquerdo, o Grauco, né? Grauco da equipe do Criciúma. Então o Bahia sentiu muito isso, que às vezes a bola chegava na área e só o Tassiano estava lá. Quando eu acho que o Tassiano é que poderia ter feito essa função
do Everaldo, e o Everaldo feito mais uma função centralizada, não é isso? O Bahia teve a saída de bola boa, mais uma vez, com Caio Alexandre. Achei no primeiro tempo o Jean Lucas, apesar da movimentação, ele sem a bola, ele tinha que estar mais com a bola. É um jogador que cresce muito no segundo tempo, mas precisa aparecer também mais no primeiro tempo. Juba meio retraído. Senti também que o jogo ontem, como tinha um ferrolho ali atrás do Criciúma, duas linhas com 4 jogadores, mas uma linha muito bem treinada, os jogadores não ficavam esperando os jogadores do Bahia. Quando o Bahia passava do meio de campo, eles iam na marcação, ele atacava os jogadores do Bahia. Então, favorecia para o Juba entrar. Já que o Bahia não era atacado pelo lado esquerdo de defesa, poderia muito bem liberar o Juba para fazer um papel, de facão ali, fazer uma diagonal, entrar como meia esquerda, que poderia surpreender o time adversário. Essas coisas do futebol têm que acontecer. Esses treinamentos têm que acontecer durante a semana, porque isso vai acontecer no jogo. E aí eu senti o Juba muito retraído pela lateral esquerda. Pouco foi lá no ataque, fazer jogadas de triangulação. Aí o Rogério Ceni explica que ele não pode liberar Juba se ele está liberando áreas. Mas tem que haver uma conversa para que quando um vá, o outro fique. Isso se enxerga dentro da partida. Jogador de futebol, ele tem que ter essa percepção. O Arias tem que dizer, poxa, o Juba foi agora, eu vou ficar aqui. Se a bola sobrar para o lado direito, eu vou, o Juba volta. Isso tem que ser lido, O jogador tem que ler essa situação dentro da partida. Então achei o Juba muito preso na lateral esquerda. O Arias atacou muito bem, E o Arias tem que atacar mesmo, que é um jogador que sabe fazer essa função várias vezes. Inclusive o gol no segundo tempo foi num passe dele, Recebeu um belíssimo passe na frente, dá o passe para a área, para Tassiano fazer o gol. Mas alguns detalhes que o técnico Rogério Ceni tem que melhorar, tem que corrigir. A defesa já teve uma participação melhor, Por incrível que pareça, o Canu jogando do lado esquerdo, ele joga mais aceso no jogo, Ele fica mais aceso. O Canu estava muito tímido jogando como zagueiro pelo lado direito, sem atacar o adversário. Ontem, quantas vezes ele saiu para atacar o adversário? Quantas antecipações, bola pelo alto, ele brigando com o adversário até mais alto do que ele, mais forte do que ele. Então, a defesa deu uma melhorada. Achei o Gabriel Xavier meio nervoso na partida de ontem, mas mesmo assim, a zaga do Bahia não sofreu nenhum tipo de pressão da equipe do Criciúma, até porque o Criciúma também, por estar jogando na Fonte Nova, não foi um time ofensivo. Então, assim, valeu, Valeu pela vitória, o Bahia ter ganhado o jogo ontem, cria uma vantagem. O Bahia é superior tecnicamente do que a equipe do Criciúma. Taticamente a gente nem pode dizer tanto, porque o Criciúma, com essa deficiência técnica, conseguiu armar um sistema de marcação ontem. Foi visível, que o Cláudio Tencati, que é o técnico do Criciúma, armou um sistema de marcação e esporadicamente no contra-ataque tentar fazer o gol em cima do Bahia. Mas o Bahia tem evoluído, isso é certo. O Bahia tem evoluído nas transições, nas saídas da defesa para o ataque. Precisa acertar mais o passe. O passe é o fundamento mais importante no futebol, porque se você erra o passe, você quebra uma sequência de jogadas e dá a condição de contra-ataque ao adversário. Então o passe tem que acertar. O que eu vejo no Bahia às vezes também é uma precipitação numa jogada. Eu até já comentei sobre isso aqui, eu acho que no último vídeo. Dois detalhes. Você querer tocar de primeira muito rápido, às vezes de calcanhar, às vezes sem olhar para a bola, virando o rosto, às vezes acontece isso no Bahia, essa precipitação. E quando você quer ter pressa no lançamento, você acaba errando. Você tem que ter velocidade, dinâmica e não pressa, A pressa acaba atrapalhando as jogadas. E inversão de posicionamento, como o Bahia está fazendo, Porque quando você inverte o posicionamento, se atrapalha a marcação do adversário e consegue o seu objetivo. Mas valeu, gente, valeu, porque venceu o jogo. É uma vantagem que o Bahia tem. Pode chegar lá, empatar a partida, estará classificado para a próxima fase. E aquilo, que eu acho hoje o título mais próximo que tem para o Bahia, para o Vitória também, dos nossos representantes, é a Copa do Brasil. Passando pela Copa do Brasil, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil, São muitos jogos, apesar do Bahia estar fazendo uma campanha muito boa, mas são muitos jogos. Copa do Brasil é muito mais próximo, É muito mais rápido
para se chegar a um título nacional. Portanto, é isso, minha gente. Desejando para você aí um ótimo feriado, grande dia, um dia abençoado por Deus aí para todo mundo. Um grande abraço.